Rafael Bispo, mordomo de Cristo, esposo da Joyce, pai da Aurora, pai do Romeu, pai do Javier e pai da Flor. Essa é a minha família. Aqui está a Florzinha, a Aurora é a maior, aquele ali é o Romeuzinho, esse é o Javier e essa é a minha princesa Joyce. E eu começo esse bate-papo com uma pergunta retórica. Você não precisa me responder. Qual é a missão da sua vida? Hoje, nós aprendemos e recebemos e receberemos, daqui a pouco com o próximo palestrante, muitas ferramentas para a gente chegar num lugar de sucesso, né? Todo mundo está aqui porque a gente quer melhorar de vida, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, a gente quer trocar o nosso carro, a gente quer viajar, a gente quer inúmeras coisas. Mas qual é a missão da sua vida? Essa pergunta, na maioria das vezes, ela vem na última folha do livro. E hoje, essa mesma pergunta ela vai estar no final da palestra. Qual é a missão da sua vida? E eu quero trazer essa pergunta para o começo, para você ir refletindo. Será que a missão da sua vida é ter um Porsche? Será que a missão da sua vida é ter um apartamento, uma cobertura na praia? Será que a missão da sua vida é viajar e conhecer o mundo? Ou a missão da sua vida é ser mordomo de Cristo? Então, esse é o convite que a gente tem para hoje. Esse é o convite para reflexão. Deus não uniu pessoas aleatórias nesse lugar. Deus uniu filhos com sonhos, propósitos, chamados para serem mordomos de Cristo. Você está disposto a ser mordomo de Cristo? Cuidado com o que você está falando. Está disposto a ser mordomo de Cristo? Eu vou dar um exemplo de um cara que foi mordomo de Cristo. Apóstolo Paulo escreve a carta para Filemão, falando: Filemão, eu estou com o Onésimo aqui na prisão e ele é bem útil aqui para mim. Eu sei que ele vacilou contigo, te roubou, provavelmente desviou alguma coisa sua, mas eu quero te falar que Onésimo é teu irmão em Cristo. E ele lhe é muito útil na obra. Eu gostaria muito de ficar com ele aqui comigo, mas eu estou mandando ele de volta para você, eu quero que você o receba com todo o amor. O mesmo amor que você trata todos os irmãos aí. E Onésimo, junto com você, fará uma grande obra cuidando desses irmãos. Ser mordomo de Cristo não é só ganhar. Ser mordomo de Cristo é perder. Então, às vezes, a gente fala de uma vida de vitória. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou fazer muito network. Não que seja ruim isso, tá, gente? Eu vou fazer network, eu vou conhecer muitas pessoas, eu vou ter tantos funcionários. Qual o objetivo disso? Se o seu objetivo for ser mordomo de Cristo, conte com o Senhor na sua jornada. Se o seu objetivo for somente desfrutar de bens materiais nessa terra, você precisa de muita força no braço, porque você está sozinho nessa jornada. Tá? Eu vou falar um pouquinho da minha história, eu vou falar um pouquinho da minha vida, e durante a fala eu vou falando sobre alguns aprendizados que eu tive com as minhas derrotas e com algumas vitórias também. Eu quero falar hoje sobre os degraus de excelência. Aqui são minhas redes sociais. A primeira ali é privada, Rafael Bispo. Segunda, eu sou proprietário da Legacy School de Nova Iguaçu, sou proprietário da Legacy School de Nilópolis e sou proprietário da Refã Engenharia, que é uma empresa de reformas de alto padrão. A gente trabalha com obras na Zona Sul. E pode passar o próximo. Quando eu tinha 13 anos, eu aprendi alguns versículos que eu levei para toda a vida, e esses versículos nortearam e marcaram a minha vida. O primeiro versículo, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Salmos 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a gente aplica esses 3 versículos em todas as nossas áreas profissionais, eu te garanto que você vai ter sucesso. Se tudo que você fizer no seu trabalho pode ser um doce, um atendimento ao cliente, uma palestra, uma venda de serviço. Se tudo que você fizer com todo o seu coração, colocar toda a sua alma, como se você estivesse fazendo aquilo para o Senhor e não para o homem, você vai ter sucesso. Você vai se destacar da maioria, porque você não vai estar fazendo mais só pelo dinheiro. Você vai estar fazendo por um bem maior. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, a gente não consegue entender algumas coisas que acontecem no nosso caminho, né? Senhor, por que o meu cliente está justo no período de final de ano, eu contando com aquela grana para pagar 13º, férias, e eu tomei aquela volta daquele cliente? Calma, todas as coisas cooperam para o teu bem. Deus tem um propósito em todas as coisas. Isso não vai matar você, isso não vai acabar com a sua vida, isso não vai... Às vezes isso só vai te trazer de volta para o propósito. Você consegue crer que Deus pode fazer com que algumas empresas fechem para que você volte para o propósito dele, para a sua vida? Então Deus fala assim, vai por aqui, vai para a terra prometida, e você vai murmurando ou vai pelo caminho errado, e Deus faz com que você fique caminhando no deserto 40 anos, e às vezes nem entre na terra prometida. Então, Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes para trazer a gente de volta para o propósito de Deus para a gente. Pode passar para o próximo. Quais são os meus degraus? Próximo. Ih, ficou fora de ordem, né? Vamos lá. Eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 16 anos. A gente brinca lá em casa que eu sou o errado que deu certo. O improvável, né? Eu acho que muita gente aqui é improvável, né? Eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 16 anos, ela tinha 14 anos. Começamos a namorar. A maioria das vezes, esses namoros de adolescência não dão muito certo, né? Quando eu fui pedir pro pai dela para namorar, eu falei, eu vou casar com sua filha. Tinha 16 anos. Ele, rapaz, calma, você nem namorou ainda. Eu falei, não, mas eu vou casar com ela. Ela é o amor da minha vida. E persisti e casei com ela. E a gente tem uma linda família hoje. O meu primeiro emprego foi também aos 16 para 17 anos. Eu fui trabalhar como vendedor de uma marca de produto de cabelo. E eu era muito novo. Então eu vendia produto de cabelo em salão de beleza, né? Então o dono dessa empresa me deu a pior região para eu trabalhar. Ele pegou uma região e falou, cara, essa região que eu não tenho vendedor, só tem salão ruim lá e você vai trabalhar nessa região aí. Eu falei, beleza, não tenho emprego, vou conseguir ganhar um dinheirinho? Vai, então vai para lá. Fui para essa região, trabalhei nessa empresa um mês. 2 dias trabalhando, eu percebia que eu chegava no salão para fazer a venda do produto, escova de chocolate, por exemplo, escova de cupuaçu, vocês já fizeram, né? Escova de marroquina, não tinha marroquina nessa época não, escova de cupuaçu e tal. Chegava lá para vender, às vezes era região carente, a cabeleireira trabalhava sozinha, ela falava, poxa, eu acho que o produto é legal, mas eu não tenho como testar. Então, volta aqui outro dia. A minha irmã era cabeleireira. Aí eu cheguei em casa e falei para ela, já no segundo ou no terceiro dia, eu falei, olha, eu preciso aprender a fazer escova no cabelo. Por quê? Eu estou chegando no cliente e não tem quem testar. E eu não estou conseguindo vender. Você me ensina a fazer? Ela, senta aí. Sentou, ficou testando lá, me ensinou a fazer escova, fiquei uns 2 dias aprendendo aquele negócio. Aprendi, não fazia no cabelo todo, fazia só na mechinha, né? Não precisa fazer no cabelo todo. Aprendi a fazer na mechinha, escova, e chegava no salão, me apresentava, sou Rafael, vendedor e tal. Quero te vender um produto. Não tem quem teste. Falei, não, eu testo. Você é um menino, mas eu sei fazer, senta aí que eu vou fazer numa mechinha. A cabeleireira sentava, eu ia lá, pegava o secador e fazia escova no cabelo dela e vendia o produto. E eu comecei a vender, igual o Botini. Vender. Comecei a vender bastante produto. Chegou no final do mês, eu acho que na época o salário mínimo devia ser uns R$350. O melhor vendedor da empresa ganhava acho que uns R$800.
Naquele mês eu vendi uns 2.800. Eu vendi muito, 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 fora da curva. Aí, na hora de receber, eu todo feliz, né? Falei, fiquei rico. Ué, vou fazer só isso da vida. Na hora de receber minha comissão, o cara falou, ó, tem uma notícia ruim pra te dar. Tu chegou agora, tem um moleque, tu vendeu mais que meu melhor vendedor. Se eu te pagar essa comissão, eu vou desanimar todo mundo. Eu não vou poder te pagar isso tudo, não. Cara, o meu melhor ganhou 800, eu vou te pagar 600. Falei, cara, faz o seguinte, paga nada não. Prefiro que você não me pague nada do que você me pague um valor menor do que de fato eu valho. Não precisa me pagar nada, encerramos esse ciclo aqui. Fui embora, chateado para a igreja, e cheguei na igreja, minha líder, poxa, o que você tem? Eu falei, tomei uma volta agora do meu antigo empregador, chateado e tal. Ela, é dezembro e eu estou precisando de entregador lá na empresa. Eu preciso de alguém que faça entrega, lave banheiro, lave cozinha, lave chão, faça tudo. Aí eu falei, eu sou o cara. Já estava terminando, eu tinha terminado o ensino médio e fui trabalhar nessa empresa. Dezembro, correria, então eu lavava o banheiro, arrumava as caixas, entregava pedido, só que quando eu chegava na loja para entregar um pedido, como era período de alto fluxo, o pedido às vezes já estava defasado. Qual era o meu papel como entregador? Entregar o pedido e ir embora. Só que como eu percebia que o pedido que aquele cliente já tinha feito já estava defasado, eu já aproveitava lá e já tentava tirar um pedido. Então, cara, tem um produto tal aqui, tô vendo que já acabou, chegou esse aqui agora lá, vamos pedir mais isso, tal. E eu chegava na empresa, pro vendedor, e já entregava um pedido na mão dele. Então, toda vez que eu ia na rua fazer entrega, eu já voltava com 2, 3, 4, 5, 6 pedidos e entregava na mão do vendedor. Depois de um tempo, os clientes começaram a ligar para a empresa, me procurar. Eu quero falar com o vendedor Rafael. Não, o Rafael não é vendedor não, ele limpa o chão. Não, mas ele está me atendendo muito bem. Falei, então atende ele aí, Rafael. Aí pegaram uma carteira ruim lá, me deram, e eu comecei a atender essa galera. Quando eu saí dessa empresa, eu era responsável por mais de 80% da venda dessa empresa era a minha responsabilidade. Por quê? Tudo que eu fazia era baseado em Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faz com todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Eu vou repetir esse versículo várias vezes hoje, até esse versículo entrar na sua mente e no seu coração. Depois disso, com certeza, o seu negócio, sua prestação de serviço, a sua criação de produto, tudo que você fizer no seu negócio irá bem, porque você vai colocar uma energia diferente. Você vai colocar o Senhor na frente de todas as coisas. E chegou um determinado momento que nesse trabalho eu já não via mais possibilidade de crescimento. Eu fui fazer faculdade de matemática. Depois de um tempo eu fui fazer faculdade de matemática, terminei matemática, fui fazer engenharia civil. Logo no comecinho da engenharia civil, eu decidi abrir uma empreiteira. Tinha um amigo meu ganhando dinheiro, fazendo obra. Eu decidi abrir uma empreiteira e fui com a cara e com a coragem. Comecei a pedir demissão da empresa que eu trabalhava. Fui fazer algumas obras e fiquei 1 ano e pouco ali trabalhando, fazendo obra. Depois eu abri um salão de beleza com a minha irmã. Depois do salão de beleza, 1 ano e pouco, eu tive algumas livrarias. Tive 3 livrarias cristãs. E depois dessas livrarias foi a minha falência. Eu tinha 25 para 26 anos e eu fali com 26 anos. Casei aos 21 anos. Com 25 anos a gente faliu. Minha esposa trabalhava comigo. Eu perdi o que eu tinha, o que eu não tinha e o que eu teria. Então assim, eu perdi tudo. Eu tinha carro, tinha apartamento, tinha um terreno, tinha conseguido conquistar algumas coisas. Perdi o que eu tinha, perdi o que eu não tinha, ficou a dívida lá, e o que eu teria dali para frente eu ia ter que perder também para pagar a dívida. Então, a falência é muito dolorosa. Mas frente à falência, a gente tem algumas possibilidades. Ou a gente senta e chora, ou a gente ajoelha, ora, levanta e segue. Eu sentei e chorei por 3 dias, depois eu ajoelhei, orei, levantei e segui. Eu já tinha uma formação, então fui dar aula.
dei aula em escolas particulares, escolas estaduais, fui professor do estado, dei aula em muitas escolas particulares da Baixada Fluminense. Depois de um tempo, eu vi que eu não conseguia, ali dando aula como professor, eu não estava conseguindo colocar meu Colossenses 3:23 em prática. Não estava indo, o sistema, você não pode contrariar o aluno, você não pode contrariar a família, você não pode reprovar mais de 10% da turma. Eu falei, cara, não estou dando o meu melhor, não estou fazendo com excelência. E eu estava insatisfeito com aquilo. Em 2016, eu saí da escola e eu fui trabalhar de Uber. E pode passar para o próximo? Não, volta, ele mesmo. E eu fui trabalhar de Uber. Quando eu fui trabalhar de Uber, eu voltei para a faculdade de engenharia, que eu tinha trancado, e fui seguindo, trabalhando de Uber e terminando minha faculdade de engenharia civil. Quando eu terminei minha faculdade de engenharia civil, eu fui trabalhar numa empresa chamada Quinto Andar. É uma startup e é uma empresa de locação de imóveis. Eu fui morar na Zona Sul e eu trabalhei como vistoriador, engenheiro vistoriador nessa empresa. Então, um dia eu fazendo vistoria nos imóveis, chegou uma corretora e falou assim, poxa, você faz vistoria para outras imobiliárias? Eu parei assim, congelei o tempo, eu falei, faço. Ela falou, você faz? Quanto que você cobra? Eu falei, quanto é que você paga? Ela falou, eu pago 150. Eu falei, eu faço por 140. Aí ela, então tá fechado, eu quero que você faça vistoria para mim, para minha imobiliária. Aí eu falei, tem como você me mandar só o modelo do laudo que seu engenheiro faz para eu fazer igual, para você não perder o padrão? Aí ela falou, tem como. Ela me mandou o modelo do laudo e eu comecei a fazer vistoria para essa imobiliária. Depois de um tempo, eu estava fazendo vistoria para umas 15 imobiliárias na Zona Sul. Eu coloquei uma outra pessoa para trabalhar para mim na Quinto Andar, coloquei alguns vistoriadores para fazer vistoria para mim nessas imobiliárias e de Uber eu virei dono de uma empresa que faz vistorias imobiliárias. Num dia, fazendo uma vistoria imobiliária, um cara chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho que alugar um apartamento, mas está difícil de alugar o apartamento, cara. Está difícil, está ruim. E o que eu faço? Eu falei, cara, seu apartamento está muito ruim. Piso de taco, esse rodapé não é legal. Bora dar uma melhorada? Mexe na iluminação. Você vai gastar tanto no rebaixamento, você vai gastar tanto na iluminação, vamos pintar essa parede, faz um sinteco aqui, troca essa pia, você vai gastar, sei lá, 10 mil reais. Faz essa obra que eu tenho certeza que você vai alugar mais rápido. Aí ele, poxa, mas eu não conheço quem faça. Você faz obra? Eu falei, faço. Por que não? Sou engenheiro, que eu não vou fazer obra? Faço. Quanto é que você está pensando em gastar? Estou pensando em gastar uns 10 mil, 12. Eu falei, então vou tentar montar um orçamento dentro desse padrão aí. Liguei para os caras ali, pedreiro, cara, vem cá fazer uma obra para mim. Que eu já tinha trabalhado com obra há um tempo atrás. Botei a galera para fazer a obra e eu comecei a perceber que nesse mercado de vistoria tinha uma possibilidade de fazer obras. Então, eu peguei meu cartãozinho de visitas, fiz um furinho e todo apartamento que eu vistoriava, eu botava o meu cartãozinho na chave, junto com o chaveiro e entregava para o cliente. Ou o proprietário me chamava para fazer uma obra, ou o novo inquilino me chamava para fazer algum tipo de reforma. Com isso, eu comecei a fazer obras na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu fui entrando no mercado de alto padrão sem perceber. Eu não vou falar que eu caí de paraquedas, porque tudo que eu fui fazendo foi intencional. Mas, quando eu vi, eu estava no mercado de reformas de alto padrão na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu falei, eu preciso me organizar. Eu preciso organizar o meu negócio e pensar nos meus diferenciais. Quais serão os meus diferenciais? Eu preciso entregar uma obra no prazo. Todo mundo tem que entregar uma obra no prazo. Se ele foi contratado, né, para fazer uma obra, ele tem que entregar no prazo. Eu preciso entregar no prazo, eu preciso fazer uma obra limpa, eu preciso ter um preço justo, o meu cliente não pode ter dor de cabeça, porque ele está vivendo um sonho. Essa obra, muitas vezes, ela é fruto de anos de dinheiro acumulado, ela é fruto de anos de projeto, de sonho. Então, isso para ele é muito importante. Então, obra limpa, sem dor de cabeça, dentro do prazo, meu cliente quer garantia.
garantia de 5 anos em contrato e comodidade. Eu vou comprar um material para ele na rua, ele não precisa ir na rua comprar material. Eu vou comprar tudo, mando a notinha para ele, ele faz o Pix para mim. E eu falei, isso é o básico que toda empresa deveria fazer. Então eu vou fazer o básico bem feito, baseado em Colossenses 3:23. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, eu fui trabalhando com muita honestidade. Então eu chegava no cliente para fazer uma obra, bem, do jeito que eu estou aqui. Não sei se eu estou bem arrumado, mas chegava desse jeito. Tentava chegar bem arrumado. E o meu concorrente empreiteiro chegava de camisa polo, bota suja de barro, calça jeans, uma trena na mão. E o cliente querendo falar com ele, ele correndo para um lado para medir um negócio que ele quer medir para poder fazer o orçamento. E quando eu chegava na obra, eu não queria medir nada. Eu queria medir o meu cliente. Esse cliente, ele tem o meu perfil? Esse cliente é a persona da minha empresa? Porque o pior cliente é o cliente que não é o seu cliente. É o cliente que não tem o seu perfil. Esse cara só vai te dar dor de cabeça. Se você, independente do valor que ele esteja pagando, independente do lucro, se esse cliente não tem o perfil do seu negócio, demita-o. Demita-o. Não se coloque no mercado na posição de... Igual aquele programa lá do Rodrigo Faro, né? Que entra um monte de cara, as meninas sentadas, eu escolho esse. Você é quem escolhe quem vai ser o seu cliente. Então, eu chegava para fazer um orçamento como se eu estivesse fazendo uma entrevista. Eu queria saber quem era aquele cara. Eu tinha minhas perguntas de gatilho. Quem é que manda aqui? É o marido ou a mulher? Aí o cara começa a deslumbrar, né? Eu quero botar uma pia, tal, eu quero botar um lustre não sei o que e tal. Eu falo, cara, a obra desse cara vai custar uns 2 milhões. Deixa eu ver se esse cara tem essa grana. Amigão, então, tem uma torneira da Deca maravilhosa, sai água quente, água fria, filtrada, com gás, custa R$ 5.900. Vai ficar lindo, pelo amor de Deus! 5 mil numa pia. Como é que o cara tá falando de uma obra de 2 milhões e acha 5 mil caro? Aí eu vinha baixando. Olha, tem um lustre legal que a gente pode colocar aqui, R$ 790. 790 um lustre, pelo amor de Deus! Na hora já estava claro para mim que aquele cara não tinha o meu perfil, aquele cara não era o cliente ideal da minha empresa, independente do valor que a gente fechasse no orçamento, eu não aceitaria fazer a obra dele. Por quê? Ao longo da obra, nós precisaríamos discutir muitas coisas. E pensou cada aditivo, cada negociação com essa pitada de mesquinharia, avareza. Então, seria muito difícil o processo. Então, aquele cara ali já era carta fora do baralho. E fui trabalhando como engenheiro, fundei a Refora Engenharia, né? Partindo dessas oportunidades, precisei criar minha persona, quem era o meu cliente, me posicionar no mercado, até que eu caí naquela pergunta, né? Como é que eu faço para encontrar cliente? Um amigo falou, cara, você tem que contratar uma plataforma digital, você tem que ir para o marketing digital, você tem que aprender de digital. Se você não sabe de digital hoje, você é empreendedor, tu tá perdido, tu tá na mão de alguém. Tem que aprender a fazer uma campanhazinha, fazer um tráfego, tem que aprender a fazer o básico, né? Eu comecei a aprender, pesquisar na internet e tal, mas comecei a fazer, começou a dar certo, e depois eu contratei essa empresa. E ele falou assim, cara, bora fazer uma campanha de embalde, criar um funil de conversão. Eu falei, mas eu vou criar um funil de conversão, a gente vai trazer lead pra caramba, quem vai atender esse cara? Eu preciso criar um time de venda. Se eu não tiver um time de venda, se eu não tiver um mapeamento de processo bem estabelecido, não adianta eu fazer um funil de conversão maravilhoso, uma base de lead incrível. Quem vai ligar para esse lead quentinho? Caíram 200 leads quentinhos lá. Todo mundo querendo o teu produto. Quem vai fazer contato com ele? Ninguém. Aí sabe o que ele vai falar? Vai lá no teu Instagram, ninguém me responde. Eu mando mensagem e ninguém responde. Aí o teu cliente em potencial entra lá no teu Instagram para te conhecer, vai ler os comentários, o que ele vai ler? Ninguém me responde. Então, criei um time de venda, treinei o time de venda e startei a campanha de tráfego.
Então, os leads que chegavam, a gente atendia e atendia com qualidade em pouco tempo. Então, depois da Reforma Engenharia, surgiu a oportunidade. Alguma coisa na minha vida estava mal resolvida, né? Porque eu fui para a educação com muita paixão, eu fui para a educação com muitos sonhos. E alguma etapa naquele processo ali da missão, qual é a sua missão? A missão da minha família gritava mais alto no meu ouvido. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E eu comecei a ganhar dinheiro na engenharia, minha vida estava bem, até que surgiu a oportunidade da gente abrir uma unidade da Legacy School. Então, nós temos 2 unidades, Nova Iguaçu e a gente está abrindo agora em Nilópolis. Surgiu a oportunidade da gente abrir a Legacy School. Quando a gente começou a conhecer a proposta da Legacy, a gente começou a conhecer a visão, a missão, os valores, esse grande quebra-cabeça que estava faltando peça na minha vida começou a se encaixar. Eu sempre fui líder de jovem na igreja, envolvido com pregação do evangelho, evangelismo. Isso sempre pulsou muito forte no meu coração. Eu sempre fui empreendedor e apaixonado por educação. E em algum momento isso tudo tinha ficado para trás. E na Legacy eu consegui juntar tudo isso. Eu consegui juntar o meu lado empreendedor, o meu lado professor, o meu lado docente e o meu lado cristão. Porque os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. Os planos de Deus são perfeitos. Então, pode passar para a próxima? Quais foram os aprendizados que eu tive em cada degrau desse que eu passei e que eu citei aqui? Namoro precoce. Escolher certo, fidelidade e projetar a longo prazo. Quando eu namorava minha esposa, ela queria ser bióloga marinha. Ela tinha 14 anos. 15, ela já tinha 15. Ela queria ser bióloga marinha. Eu falei, Joyce, deixa eu te falar um negócio. Eu vou ser empresário. Eu queria muito trabalhar com você. Se tu fizer biologia, a gente mora em Mesquita. Mesquita nem tem praia. Tu vai ser bióloga marinha onde? De quê? E a gente vai trabalhar junto como? Não tem como. Faz administração de empresas, porque eu vou ser empresário um dia e tu vai administrar os negócios. Aí ela foi fazer técnico em administração no João Luiz. Ali, ó, projetar a longo prazo. Ela foi fazer administração no João Luiz. Depois ela foi fazer faculdade de administração. No namoro, a gente faz a escolha mais importante e decisiva da nossa vida. Escolher certo no namoro, no noivado, é a certeza do sucesso ou do seu fracasso profissional. Ninguém consegue trabalhar com excelência tendo uma esposa rixosa em casa. Ninguém consegue trabalhar com excelência tendo um marido grosseiro, que quando você sai de casa de manhã, ele te lança palavras de maldição, falando que você tá feia, falando que você não vai dar em nada. Então, o casamento e a família é a base de um negócio de sucesso. Se sua família não está bem, dificilmente as outras coisas estarão bem. Se seu relacionamento com Deus não está bem, dificilmente as outras coisas na sua vida, as outras áreas estarão bem. Segundo aprendizado no primeiro emprego, aquele cara que não quis me pagar lá a comissão. Quando alguém for injusto com você, ele perderá o privilégio de colher bons frutos ao seu lado. Quando você é injustiçado, não é só você que perde não, irmão. O cara perdeu também. Porque ele perdeu o privilégio de caminhar do teu lado. Ele perdeu o privilégio de ter o melhor vendedor da empresa dele. Ele perdeu. Então, quando alguém for injusto com você, entregue-o na mão do Senhor. Fala, Senhor, cuida dele. Que ele tenha uma vida abençoada e cuida do meu caminho para que isso não me faça falta. Como entregador, qual foi o aprendizado que eu tive? Faça sempre além do que você foi contratado para fazer. Sempre além. O meu cliente me contratou para fazer uma obra. Rafael, eu quero que você pinte essa igreja toda aqui.
Eu vou começar a pintar a igreja, vou pintar. Quando eu estiver terminando a obra, eu vou perceber que, poxa, esse carpete aqui, não é que está sujo não, está limpinho, tá, pastor? Esse carpete aqui está precisando de uma higienização. Quanto que é? R$300? Paga uma empresa, manda higienizar o carpete para ele, entrega uma experiência perfeita. Não são R$300 a mais ou a menos que vai te deixar mais pobre ou rico. Entrega além, entrega sempre alguma coisa a mais, né? Então, eu aprendi como entregador fazer além do que eu fui contratado para fazer sempre. Então, sempre que você fizer um negócio comigo, que você matricular o seu filho na minha escola, você me chamar para fazer sua obra, pode ter certeza que você vai receber sempre além do que foi contratado. Próximo. Faculdade. Acumule conhecimento, estabeleça patamares seguros. Quando eu falir, né, a gente perde o chão. E a gente perde o chão e a gente cai. É como se a gente estivesse num prédio de 3 andares. Imagina você num prédio de 3 andares, só o terceiro andar tem um piso e os outros andares não tem nenhum piso. Se você cair do terceiro andar, você vai cair lá no térreo. Quando você faz um curso de nível superior, você faz uma especialização, você adquire qualquer tipo de conhecimento que pode te trazer uma remuneração, você estabelece um patamar seguro. Então, se eu cair daqui, por exemplo, se hoje o Rafael, a escola do Rafael falir, a construtora do Rafael falir, eu posso trabalhar como engenheiro ou eu posso trabalhar dando aula. Não necessariamente eu preciso voltar a trabalhar de Uber. Talvez aquela seja uma etapa que ficou bem lá para trás. Porque após isso, eu estabeleci alguns patamares seguros. Então, quando a gente estabelece esses patamares seguros, a gente, quando escorrega e cai, essa queda é mais curta e é mais fácil de você voltar, tá? Empreiteira. Arrisque, faça e depois aperfeiçoe. Às vezes, a gente tem uma ideia genial, né? A gente tem uma ideia genial. Olha, eu vou abrir um negócio. Nesse negócio, eu vou criar agora aqui, porque só para não citar ninguém, vou tentar inventar um negócio do nada aqui. Peraí. Não, não tá falando de mim, né? Eu vou criar um negócio que o cara vai para o shopping, ele passa na frente de um totem para jogar um joguinho de graça. Ele com a família. Aí esse joguinho capta uma foto dele e da família. Quando ele passa no próximo stand mais na frente, já tem uma camisa dele com a família dele estampada. Aí, uma ideia de negócio aí. Já tem uma camisa estampada, caneca, tudo lá dele. Então esse é um negócio. Só que agora eu vou procurar o fornecedor, eu quero aperfeiçoar o meu negócio e tal, isás. O cara fica... Não vou contar para ninguém, porque se contar o diabo rouba o sonho. Aí ele não conta para ninguém. Aí ele fica calado, trancado no quarto dele pro diabo não roubar o sonho dele. Não fala nem para mulher às vezes. Aí fica naquela, né? Criando 1 ano, 2 anos. Quando ele passa no shopping, tem um totem e um stand vendendo camisa, ele fala, ele roubou minha ideia, foi um satanás. Não foi, irmão, você que ficou moscando no ponto. Era para você fazer. Vai lá, não tem o totem? Bota um cara com uma máquina fotográfica tirando foto, o outro estampando a camisa, ou conta a ideia para um amigo teu, fala assim, cara, deixa eu te contar uma parada. Se tu tivesse no shopping, tivesse um stand, o que você faria? Fulano, o que você faria? O que você faria? Porque às vezes o nosso projeto já morre quando a gente conversa com 5, 6 pessoas. Eles vão falar, mas aí tem uma questão, cara, tem a questão do tamanho. E se tu estampar na M e o cara vestir G, não ficar legal? Como é que você vai saber se esse cara vai ter a grana para comprar aquela camisa? Então assim, às vezes você conversa com 3, 4 amigos e eles já vão te trazer elementos suficientes para você não tocar aquele projeto para frente. Então, o diabo não vai roubar teu sonho, o que é teu, irmão. Quando você tiver uma ideia legal, pega um cara que tenha... Primeiro cria a tua persona lá. Quem é teu cliente? Fulano. Por exemplo, Luciano. Vou vender... Deixa eu ver aqui. Um produto que ele compraria. Vou vender Rolex. Na Baixada Fluminense. No shopping de Nova Iguaçu. Luciano, tu compraria Rolex num shopping de Nova Iguaçu
numa loja de multimarcas, assim, que vende todos os outros produtos, ou tu iria lá pro Village Mall comprar um Rolex? Village Mall. Então ele é minha persona, ele mora em Nova Iguaçu, só que ele sairia de Nova Iguaçu para ir pro Village Mall comprar um Rolex e não compraria na minha loja. Vale a pena eu abrir uma loja vendendo Rolex em Nova Iguaçu? De repente não tem sentido. Então, depois que você cria a sua persona, você identifica dentro do teu grupo social e vai fazer o teste. Você compraria esse produto? Você faria tal coisa? Você faria tal investimento? Você usaria tal serviço? Você consumiria esse doce? Né? Então, salão de beleza. O que eu aprendi? Não abra negócios na emoção para ajudar alguém. Eu abri um salão de beleza para ajudar minha irmã, que era cabeleireira. Me lasquei todo. E ela também. Então, assim, às vezes, a gente precisa estabelecer ou chegar num patamar seguro para que a gente consiga puxar a mão de alguém para cima. Então, eu só consigo puxar alguém aqui para cima do palco se eu já estiver aqui em cima. Se eu estiver lá embaixo, provavelmente ele vai pisar em mim, vai acontecer alguma coisa e a chance de cair vai ser maior. Então, a gente precisa primeiro chegar num lugar seguro para depois a gente começar a abençoar as pessoas, ajudar a família, ajudar o irmão, ajudar um amigo que está passando, que quer se colocar no mercado e tal. Então, não abra negócios da emoção ou para ajudar alguém. Próximo. Próximo. Isso. Na livraria. Eu abri uma livraria cristã em 2013. Quem aqui vai na loja hoje comprar livro, CD e DVD? Quem vai? Livro tu vai? Mas se na Amazon tiver mais barato? Então, só que esse negócio para mim em 2013 era o negócio. Era bom e lucrativo, ganhei um dinheirinho, tá? Era lucrativo, era um ótimo negócio. Só que eu só olhei hoje. Eu não olhei a projeção do mercado. Ah, eu vou botar um stand de paleta mexicana, um exemplo, tá? Espero que ninguém tenha aqui. Vou botar um stand de paleta mexicana. Isso vai perdurar por anos? Ou é algo só para esse verão? Ou é uma moda que chegou e já está passando? Então, não, mas o meu amigo tem um e ele está ganhando 10 mil por mês. Mas será que ele vai conseguir ganhar esses 10 mil por longos anos? Será que ele consegue ampliar o negócio? Ou é um negócio sazonal? É um negócio que já é natimorto, né? Então, quando você for abrir um negócio, for convidada para participar de um negócio, tenta fazer uma projeção de futuro. Quais são os concorrentes? Existem outras plataformas. Nessa época, o YouTube já estava começando, as plataformas digitais já estavam começando e eu fui engolido pelo mercado digital, pelo streaming, pelo Spotify, YouTube, Amazon e etc. E ali eu fali e foi uma das minhas grandes derrotas, né? Depois disso, o que eu aprendi com a docência? Eu aprendi a valorizar quem ensina e que educação transforma vidas. Então, na educação, eu aprendi o quanto o professor sofre, o quanto o professor... Quem é professor aqui? Levanta a mão. Quem, né? Eu também, professor. Então, eu aprendi o quanto o professor sofre, o quanto o professor é mal remunerado, o quanto o professor é maltratado. E eu decidi sair da educação. E hoje, eu tendo uma escola, eu consigo perceber e aplicar todo o meu aprendizado. Então, tudo que eu passei na vida até hoje, pode passar para o próximo. Tudo que eu passei na vida até hoje, coisas boas e ruins, eles servem de objeto de aplicação para o momento que eu estou vivendo hoje. Então, se você faliu, um dia você vai dar risada disso. Pode ter certeza. Se você abriu um negócio e deu errado, e você está se vendo num emaranhado de coisas que, meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair daqui, como é que eu me livro desse negócio. Um dia você vai olhar para trás e vai falar, caramba, aquilo ficou tão pequeno, né? Porque quando a gente está no hoje, aquele problema é tudo para hoje. Mas quando você distribui esse problema na linha da vida, quando você tiver muitos anos após esse acontecimento, esse problema vai ser diluído no tempo, ele vai ficar pequenininho lá no passado. E você vai conseguir rir disso.
tirar aprendizados, tirar aplicações pessoais. Então, Deus não vai te dar nenhum problema que vá te matar. Só vai te aperfeiçoar, te deixar mais forte, te deixar apto para o próximo nível. A vida é uma escada. Você precisa aprender com um degrau para subir para o próximo, para subir para o próximo, para subir para o próximo. O que eu aprendi no Uber? Eu estava trabalhando de Uber e fazendo faculdade de engenharia. E meus amigos falavam, cara, você não tem foco, você não sabe o que quer, tu vende perfume, tu vende Uber, tu faz isso. Eu falei, cara, eu só preciso sobreviver, porque eu quero ser engenheiro, eu quero me formar, então eu vou fazer o que tiver que ser feito. Então, meus amigos estavam fazendo churrasco final de semana, eu estava trabalhando de Uber. Minha esposa estava em casa com a minha filha final de semana e eu estava trabalhando de Uber porque eu tinha um foco, eu sabia onde eu queria chegar. Ali no Uber também surgiram muitas oportunidades de infidelidade. E eu permaneci fiel a Deus e a minha esposa. E hoje e para sempre eu vou colher frutos disso. A fidelidade no casamento geram frutos para uma vida inteira. Não façam negócios com pessoas infiéis às suas esposas. Não façam negócios com pessoas infiéis aos seus maridos. Se eles não conseguem ser fiel à pessoa que eles deitam e juraram fidelidade por uma vida inteira, ele não será fiel à palavra que ele vai dar para você. Então, que seja uma boa régua de corte aí para os seus negócios e para as suas relações profissionais. Como CLT, engenheiro, o que eu aprendi? Ficar atento às oportunidades, elas surgem. Você faz vistoria? Não, não faço vistoria. Eu estava precisando comprar 30 máquinas de ar-condicionado para minha escola de Nova Iguaçu. Uma compra de... acho que uns 200 mil reais, talvez. Precisando comprar 30 máquinas de ar-condicionado. Eu passei em Nilópolis, vindo para casa, aí tinha um cara numa lojinha assim com umas máquinas de ar-condicionado. Eu falei, cara, será que se eu comprar umas máquinas seminovas e tal, o cara vende? Aí eu falei, irmãozão, abri o vidro do carro, tu vende algumas máquinas aí para mim? Não vendo, só vendo se eu instalar. Eu falei, não, cara, então, eu já contratei a instalação, eu só preciso comprar a máquina. Não vendo, só vendo se eu instalar. Nem se forem 30 máquinas. Não vendo, só vendo se eu instalar. Eu falei, então, obrigado, você vai ficar sem a venda e sem a instalação. E fui embora. Então, assim, o cara poderia, não vendo, só vendo se eu instalar, mas ele já tem instalador, eu tenho a máquina. Cara, vou botar um preço aqui, se ele quiser comprar, comprou. Ó, a máquina é tanto, quer? Eu ia olhar, ia falar sim ou não. Então, o cara tá com aquela rigidez cognitiva, né? Não vendo, só vendo se eu instalar. Então, difícil. Então, fique atento às oportunidades, irmãos. Às vezes você está numa situação, você está numa festa, num bate-papo, opa, surgiu uma oportunidade e você está ligado, você já vai agarrar aquela oportunidade. Não seja um aventureiro lunático também, tá? Entrando em tudo que é negócio, não é isso. É atento à oportunidade. Você vai olhar, você vai filtrar, opa, essa é uma oportunidade, vou entrar, tá? O que eu aprendi na Reforma Engenharia? Eu precisei de novas habilidades de marketing. E ali eu comecei a desfrutar de uma colheita. Então eu precisei aprender marketing digital, aprendi a fazer funil de conversão, campanha de tráfego, determinar persona. Então eu aprendi como captar o meu cliente, como atender o meu cliente, eu aprendi diversas coisas. Eu tive que aprender para fazer antes de contratar uma empresa. Depois que eu já estava no patamar legal, eu precisei contratar uma empresa, eu tinha a capacidade de direcionar o que eu queria. Olha, eu quero que você contrate a plataforma RD Station, eu quero um funil de conversão assim, eu quero uma campanha de embalde, eu quero um CRM que funcione dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Quando o meu lead cair, eu quero que você qualifique ele desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, eu tinha conhecimento para dar as diretrizes para a empresa que prestaria serviço para mim. Próximo. Na Legacy, é o Capitão Planeta. Quem lembra do Capitão? Pela união dos seus poderes... Tu lembra do Capitão Planeta? A Legacy é a união de todos os aprendizados em prol de uma missão. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da nossa casa hoje? A missão da minha família.
Minha, da Joyce, do Romeu, do Javier, da Aurora e da Flor, até que eles casem. Mas enquanto morarem na nossa casa, essa é a missão da nossa família. A nossa missão é ajudar pais e mães a formar homens e mulheres justos e tementes a Deus, tornando-os aptos a ocupar todas as áreas de influência da sociedade. A missão da nossa casa é ajudar pais e mães a formar homens e mulheres justos e tementes a Deus, tornando-os aptos a ocupar todas as áreas de influência da sociedade. Se eu te perguntar de bate-pronto, qual é a missão da sua empresa? Não responde. Você tem ela na ponta da língua? Tem? Não me responde. Então, a sua missão, a missão do seu negócio, ela tem que estar muito clara, porque isso vai te dar tranquilidade para estar no lugar que você estiver. Então, quando você estiver frente a uma dificuldade, você pega a sua missão e traz para cá. Qual é a minha missão? Ajudar homens e mulheres, pais e mães a criar homens e mulheres justos e tementes a Deus. Por muito tempo, os cristãos se furtaram da educação. Tanto que a gente vê hoje aparelhamento de muitos órgãos do governo, né? Por ideologias que vão contra a palavra de Deus. E a gente precisa formar homens e mulheres que ocupem as áreas de influência. O que é mais fácil? Quem tem mais facilidade de disseminar uma palavra para um grupo maior simultaneamente? O general da tropa ou um soldado da tropa? General da tropa. Quem tem mais facilidade de disseminar um princípio cristão? O juiz ou o advogado de acusação? Ou advogado de defesa? O juiz, o promotor. Então, a gente estimula que nossos alunos ocupem as áreas de influência. Mas para que eles ocupem as áreas de influência, a gente precisa trabalhar a base, que é ensinar os princípios cristãos. O que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar? Próximo. A gente precisa ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Alguém já se perguntou o que é ser rico? Quem já se fez essa pergunta? O que é ser rico? Você parar, olhar no espelho e falar assim: eu sou rico. Rico é quando você consegue atingir equilíbrio e plenitude em todas as áreas da sua vida. Você pode ser rico andando numa bicicleta Ford circular, assoviando o hino da vitória, não faltando nada na sua casa, seus filhos tementes ao Senhor, sua mulher apaixonada por você, plena no trabalho dele, você pleno na sua missão que o Senhor entregou para você. Você olhar no espelho e falar assim: cara, eu sou rico. E você pode ser um miserável olhando no espelho da sua cobertura em Balneário de Camboriú ou dentro da sua Porsche. Você olhar para dentro de você e falar: eu sou um miserável. A minha mulher não me ama, está comigo por interesse, os meus filhos não querem ver a minha cara, eles odeiam o meu negócio, eles odeiam a minha empresa porque eu fui um pai ausente, eu abri mão de uma vida inteira para ganhar dinheiro para levar o meu filho para Disney, quando no final da história meu filho não queria ver o Mickey, ele só queria ver o pai. Teu filho não quer ver o Mickey, ele quer ver o pai. A tua filha não quer ver a Minnie, ela quer colo de mãe. Ela quer carinho, ela quer beijo, ela quer afago, ela quer colinho. Ela tem 14 anos, ela quer colinho. Seu filho quer um beijinho, quer ter um tempo de qualidade, quer sair com você. Não adianta você abrir mão da sua casa, não adianta você abrir mão da sua família, não adianta você abrir mão do que é mais importante para você por causa de dinheiro. No final de tudo, não valerá a pena. Trabalho é uma frase popular. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. O trabalho não deve consumir todo o seu tempo e toda a sua energia.
Precisamos de um tempo para relaxar e vislumbrar novas oportunidades. Não glamorize o workaholic. Não seja viciado em trabalho. Eu tinha um amigo, cara, preciso tomar um café com você para falar de negócio. Não tenho tempo, estou tirando férias do meu funcionário. Cara, preciso jantar com você, vem no aniversário da minha filha. Não tenho tempo, porque o meu funcionário ficou doente e hoje eu estou na loja trabalhando. Cara, eu preciso me encontrar contigo, como é que eu faço para te ver? Não tenho tempo que eu estou trabalhando muito. E às vezes eu queria fazer uma proposta de negócio, queria chamar para parceria, chamar para fazer um negócio, fazer uma conexão, e o cara nunca tem tempo, porque o cara está trabalhando. Ele não consegue sequer olhar o negócio dele de fora, porque ele está tão entranhado, ele está tão envolvido na operação, tão mão na massa, que ele não consegue olhar de fora o negócio e identificar os problemas. Às vezes, para o seu negócio ir bem, para o seu negócio dar certo, você precisa fazer pequenos ajustes. E você não consegue perceber esses pequenos ajustes porque você está completamente entranhado na operação do seu negócio. É aquela questão da relação do ponto de vista. Duas pessoas de 1,70 m têm 1,70 m para quem está vendo do mesmo plano que eu. Se eu estiver vendo de um prédio de 50 andares, são duas bolinhas, se for do Luciano, brilhantes, e uma bolinha preta lá embaixo. Então, é que o Luciano é meu amigo, por isso que eu brinco com ele. Então, depende do ponto de vista. Às vezes você está dentro da operação do teu negócio, você vê o teu problema como um gigante, porque tu está ali dentro, suando, pingando. Se você se afastasse um pouquinho, se você delegasse um pouco mais, distribuísse melhor as tarefas, você conseguiria olhar mais do alto, identificar o problema, que ele ficaria um pouquinho menor para você e colocar cada peça no seu lugar. Espiritual. Invista tempo na leitura da palavra, na propagação, investimento no reino. Estar atento à voz de Deus te ajuda a manter-se no centro da vontade dele. Deus quer mordomos. Deus quer empresários que ganhem dinheiro e que peguem esse dinheiro e falem assim: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Rafael, fulano teve o carro roubado, compra um carro para ele. Compra um carro para fulano. Rafael, fulano precisa de uma casa, compra uma casa para ele. Compra uma casa para ele. Porque quando você entende que você é mordomo do Senhor, o seu dinheiro está à disposição. Agora uma pergunta: um mordomo que mora numa grande mansão, que tem acesso a uma fortuna imensa, que tem acesso a tudo que tem na geladeira do seu senhor, ele também não vai desfrutar? É óbvio que ele vai desfrutar, mas ele entende que aquilo não é dele e aquilo é do Senhor. Quando você entende que o teu negócio é do Senhor, que o seu dinheiro é do Senhor, tudo que você tem é de Deus, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Mas todas as vezes que ele te pedir, isso não vai doer no seu coração. Você está pronto a dar. Você está pronto a entregar. Você vai estar sempre pronto para entregar. Porque você sabe que aquilo não é teu e aquilo é no Senhor. Amém? Família. Homens de verdade sabem que a família é o nosso maior patrimônio. Por isso, nenhum sucesso justifica o seu fracasso. Palavras do pastor Josué Gonçalves. A falência da família é a única que não pode ser revertida. Irmão, se o teu negócio tiver que falir, ou a sua família, que os bancos corram atrás de você. Mas não deixe que seu filho corra. A sua família é primeiro lugar. Segundo, primeiro lugar é o Senhor. E a sua família vem em segundo lugar na sua vida. O seu trabalho, talvez terceiro ou quarto. A sua família precisa ser a sua prioridade. Se você não tiver tempo para os seus filhos, o traficante vai ter. A prostituta vai ter. O cara do Tinder vai ter. O aliciador de menores vai ter. O amigo que vai influenciar para o mau caminho terá. Alguém vai suprir o seu tempo. Se o seu filho ou sua filha tem ausência paterna ou materna, eles vão projetar isso em alguém e eles vão buscar isso em alguém. Num relacionamento, numa amizade, e provavelmente se frustrarão.
porque eles estão buscando algo que eles não conseguirão encontrar. Um pai e uma mãe. O sucesso de nenhum negócio, ou de qualquer negócio, justifica a falência da sua casa. É difícil reverter uma falência de uma família. Quem é pastor ou já passou por esse processo sabe o quanto é doloroso, o quanto é difícil e o processo de luto que isso envolve. Então, irmãos, tenha tempo para o seu filho, tenha tempo para a sua esposa, tenha tempo para sua filha, tenha tempo para os seus pais. É importante. Não é bonito. Eu sou workaholic. Não é bonito. Não é bonito ser viciado em trabalho. Isso é desequilíbrio. Você precisa ser equilibrado em todas as áreas da sua vida. Próximo. Eu finalizo como eu iniciei. Qual é a sua missão? Se eu falar para você, eu quero que você vá em algum lugar que fique em Santa Catarina, numa rua estreita, perto de um morro, e entrega uma carta para o seu Joel. Você consegue? Quem aqui consegue entregar? Se eu te falar, vai no CEP 26.990.441, rua tal, 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 endereço tal, 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 e entregue para o seu Joel. Rafael, mas fica no Acre. Mas tu vai conseguir chegar, porque tu tem o endereço. Então, tenha o endereço. Saiba onde você quer chegar. Estabeleça qual é a sua missão. Estabeleça as prioridades. Arregace as mangas e vamos comigo nessa jornada. Obrigado. Deus abençoe.